Bíblia Sagrada em áudio Estudo Bíblico Deuteronômio, páginas 26 a 30. Ajude a espalhar a palavra do Senhor. Compartilhe este vídeo. Práticas cultuais proibidas. Não plantarás árvore ou tronco sagrado junto ao altar que levantares para o Senhor teu Deus. Nem erguerás colunas sagradas, coisas que o Senhor teu Deus detesta. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus bois ou ovelhas que tenham algum defeito, pois isto é abominação aos olhos do Senhor teu Deus. Se, em teu meio, em alguma das cidades que o Senhor teu Deus te dá, houver um homem ou uma mulher que pratique o que desagrada ao Senhor teu Deus, transgredindo sua aliança e seguindo outros deuses para servi-los e prostrar-se diante deles, diante do sol ou da lua ou de qualquer astro do exército do céu, coisas que não ordenei, logo que te chegar a notícia, investigarás cuidadosamente o caso. Se for de fato verdade que se cometeu tal abominação em Israel, levarás às portas da cidade o homem ou a mulher que cometeu tal maldade e os apedrejarás até a morte. Sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas será condenado à morte o réu de pena capital. Não será condenado à morte sob a palavra de uma só testemunha. As mãos das testemunhas serão as primeiras a levantar-se contra o réu para fazê-lo morrer, seguindo-se as mãos de todo o povo. Assim eliminarás o mal de teu meio. Os tribunais levíticos, se uma causa for difícil demais para ser julgada, a propósito de homicídio, contenda, lesão física, questões de litígio em tua cidade, subirás ao lugar que o Senhor teu Deus houver escolhido. Irás aos sacerdotes de Levi e ao juiz então em exercício, para consultá-los. Eles dirão que sentença dar para o caso em questão. Procederás segundo a sentença que derem no lugar que o Senhor tiver escolhido e cuidarás de te submeter ao que eles houverem ensinado. Agirás conforme a instrução que te derem e a sentença que pronunciarem, sem te afastares, nem para a direita nem para a esquerda, do que te houverem comunicado. Quem tiver a ousadia de desobedecer ao sacerdote, que lá está a serviço do Senhor teu Deus, ou não escutar o juiz, será condenado à morte. Assim eliminarás o mal do meio de Israel. E todo o povo, ao tomar conhecimento do fato, ficará com temor e já não se deixará levar pela arrogância. O rei, quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, tiveres tomado posse dela e estabelecido a tua morada, se então disseres, desejo constituir um rei, como o tem todas as nações que me cercam, poderás constituir o rei que o Senhor teu Deus escolher. Escolherás como rei um dos teus irmãos. Não poderás constituir como rei um estrangeiro, alguém que não seja teu irmão. Mas ele não deverá ter grande número de cavalos nem levar o povo de volta ao Egito, a fim de obter mais cavalos, pois o Senhor teu Deus disse, jamais voltarás por esse caminho. Não tenha mulheres em grande número, a fim de que seu coração não se desvie, nem grandes quantidades de ouro e prata. Ao tomar posse do trono do reino, escreverá para si num livro uma cópia desta lei que se acha em poder dos sacerdotes levíticos. Conservará a cópia consigo e a lerá todos os dias de sua vida, para aprender a temer ao Senhor seu Deus, a guardar todas as palavras desta lei e todos estes preceitos e a praticá-los. Assim não se levantará orgulhoso acima de seus irmãos, nem se desviará para a direita ou para a esquerda, e assim se prolongará o tempo do reinado dele e de seus filhos, no meio de Israel. O direito dos sacerdotes levíticos. Os sacerdotes levíticos e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança com Israel. Viverão das ofertas consumadas pelo fogo para Senhor e de sua herança. Nada receberão dos bens de seus irmãos. O próprio Senhor é sua herança, como ele lhes disse. Eis os direitos do sacerdote sobre o povo, sobre aqueles que oferecerem em sacrifício um boi ou uma ovelha. Darão ao sacerdote o quarto dianteiro, as mandíbulas e o estômago. A ele darás também as primícias do trigo, do vinho e do azeite,
bem como a primeira lã da tosquia das ovelhas. Pois o Senhor teu Deus o escolheu dentre todas as tribos para estar com seus filhos em sua presença e exercer o ministério em nome do Senhor, para sempre. Quando um levita sair de qualquer cidade de Israel, para onde emigrou, e de livre e espontânea vontade vier para o lugar escolhido pelo Senhor, exercerá o ministério em nome do Senhor seu Deus, como os demais irmãos levitas que ali estiverem servindo ao Senhor, e receberá uma porção igual à dos outros, além do que lhe for devido pela venda dos bens paternos. Profetas em vez de magia. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não imites as práticas abomináveis dessas nações. Não haja em teu meio quem faça passar pelo fogo o filho ou a filha, nem quem consulte adivinhos, ou observe sonhos ou agouros, nem quem use a feitiçaria, nem quem recorra à magia, consulte oráculos, interrogue espíritos ou evoque os mortos. Pois o Senhor abomina quem se entrega a tais práticas. É por tais abominações que o Senhor teu Deus deserdará diante de ti estas nações. Tu, sê íntegro para com o Senhor teu Deus. Pois essas nações que vais expropriar são os que consultam feiticeiros adivinhos, mas a ti o Senhor teu Deus não permite nada disso. O Senhor teu Deus suscitará para ti, do meio de ti, dentre os teus irmãos, um profeta como eu. É a ele que deverás ouvir. Foi exatamente o que pediste ao Senhor teu Deus no Monte Horebe, no dia da Assembleia, ao dizer: Não quero mais ouvir a voz do Senhor meu Deus, nem ver este grande fogo, para não acabar morrendo. Então o Senhor me disse: Está bem o que falaram. Suscitarei para eles, do meio dos irmãos, um profeta semelhante a ti. Porei as minhas palavras em sua boca e ele lhes comunicará tudo o que eu lhe ordenar. Eu mesmo pedirei contas a quem não escutar as palavras que ele pronunciar em meu nome. Mas o profeta que tiver a ousadia de dizer em meu nome alguma coisa que não lhe mandei, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta deverá morrer. E se te perguntares: como posso distinguir a palavra que não vem do Senhor? Nisto terás um sinal. Se não acontecer nem se realizar o que esse profeta falar em nome do Senhor, então o Senhor não disse tal coisa. Foi o profeta que o inventou por presunção. Por isso, não tenhas medo dele. Cidades de refúgio. Quando o Senhor teu Deus tiver destruído as nações cuja terra te dá, e tu as tiveres expulsado e habitares em suas cidades e casas, reservarás 3 cidades na terra que o Senhor teu Deus te dá como herança. Construirás estradas e dividirás em 3 regiões o território que o Senhor teu Deus te dá como herança, para que todo homicida possa refugiar-se nelas. Eis o caso em que o homicida lá refugiado terá a vida salva, se matou o próximo involuntariamente, sem ódio premeditado. Assim, por exemplo, se um homem tiver ido em companhia de outro cortar lenha no mato e, no momento de golpear com um machado para abater a árvore, o ferro se haja desprendido do cabo, atingido o companheiro e o matar, esse homem fugirá para uma das cidades e terá a vida salva. De outra forma, o vingador do sangue, enfurecido, poderia perseguir o homicida e, por ser o caminho muito longo, poderia alcançá-lo e feri-lo de morte, apesar de não merecer a morte, pois não odiava a sua vítima. Por isso eu mesmo te ordeno: reservarás 3 cidades, e quando o Senhor teu Deus tiver alargado tuas fronteiras, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que a teus pais jurou dar-te, com a condição de guardares e praticares todos os mandamentos que hoje te prescrevo, amando o Senhor teu Deus e seguindo todos os seus caminhos, a essas 3 cidades acrescentarás outras 3. Assim não se derramará sangue inocente na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, nem serás culpado de derramamento de sangue. Mas, se um homem estiver com ódio de seu próximo, fizer-lhe uma emboscada, lançar-se sobre ele, feri-lo de morte e fugir para uma dessas cidades, os anciãos da cidade mandarão prendê-lo e o entregarão nas mãos do vingador de sangue, para que morra. Não terás piedade dele.
assim eliminarás de Israel o derramamento de sangue inocente e serás feliz. Marcos de terrenos, testemunhas, lei do talião. Não removerás os marcos de teu próximo, que os antepassados fixaram na propriedade herdada na terra que o Senhor teu Deus te dá como posse. Qualquer que seja o delito ou pecado, não se admitirá contra alguém uma testemunha apenas. A sentença se apoiará na palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se aparecer uma testemunha falsa contra uma pessoa, acusando-a de um delito, os 2 interessados na causa se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e juízes em exercício nesse tempo. Se após cuidadosa investigação, os sacerdotes averiguarem que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o irmão, deverás castigá-la, tratando-a como ela planejava tratar o irmão. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Ao sabê-lo, os outros temerão e não cometerão esta má ação em teu meio. Não terás compaixão, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. A mobilização para a guerra. Quando saíres para a guerra contra os inimigos e vires os cavalos e os carros de um exército mais poderoso que o teu, não tenhas medo, pois o Senhor teu Deus, que te fez subir da terra do Egito, está contigo. Quando se aproximar o momento do combate, o sacerdote se adiantará e falará ao povo nestes termos: Ouve, Israel. Hoje ides combater contra vossos inimigos. Não desfaleça a vossa coragem. Não tenhais medo. Não debandeis aterrorizados diante deles. Pois é o Senhor vosso Deus que marcha convosco, para combater em vosso favor contra os inimigos, a fim de vos salvar. Então, os chefes falarão ao povo: Há alguém que construiu uma casa e ainda não a inaugurou? Volte ele para sua casa, a fim de que não morra na guerra e outro faça a inauguração. Há alguém que plantou uma vinha e ainda não colheu as primeiras uvas? Volte ele para sua casa, a fim de que não morra na guerra e outro venha a colher as primeiras uvas. Há alguém que noivou uma mulher e ainda não se casou com ela? Volte ele para sua casa, a fim de que não morra na guerra e outro tome a mulher. E, falando assim ao povo, os chefes acrescentarão: Há alguém com medo e sem coragem? Volte ele para sua casa, a fim de que sua covardia não contagie seus irmãos. Quando os chefes tiverem acabado de falar ao povo, os comandantes das tropas se colocarão à frente do exército. Conquistar cidades, poupar as árvores frutíferas. Quando te aproximares de uma cidade para atacá-la, começarás propondo-lhe a paz. Se ela aceitar a paz e te abrir as portas, todos os habitantes te prestarão trabalho gratuito e te servirão. Mas se recusar a paz e preferir a guerra, tu a sitiarás. E quando o Senhor teu Deus a colocar em tuas mãos, passarás todos os homens a fio de espada. Só ficarás com as mulheres, as crianças, o gado e tudo o que se encontrar na cidade. Ficarás com todo o saque e poderás comer dos despojos dos inimigos que o Senhor teu Deus te dá. Procederás assim com todas as cidades mais afastadas, que não pertencerem às cidades das nações daqui. Mas nas cidades dos povos que o Senhor teu Deus te dá em herança não deixarás alma viva. Votarás ao interdito os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, como o Senhor teu Deus te mandou. Assim, não vos ensinarão a praticar as abominações a que esta gente se entrega com seus deuses, e não pecareis contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por longo tempo para te apoderares dela, não destruas as árvores a golpes de machado, porque poderás comer dos frutos. Não derrubes as árvores. Ou as árvores do campo seriam porventura homens para fugirem de tua presença por ocasião do cerco? Somente as árvores que souberes não serem frutíferas, poderás destruí-las e derrubá-las para as obras do cerco contra a cidade inimiga, até que se renda. Caso de homicídio não esclarecido. Quando, na terra que o Senhor teu Deus te dá em posse, for encontrado no campo um homem assassinado, sem que se saiba quem o matou,
os anciãos e os juízes irão medir a distância que separa o lugar do cadáver das cidades da redondeza. Os anciãos da cidade mais próxima do cadáver tomarão uma novilha com a qual ainda não se tenha trabalhado e que ainda não tenha puxado a canga, e a conduzirão a um riacho de água permanente, cujo vale nunca tenha sido cultivado nem semeado. E ali junto ao riacho lhe quebrarão a nuca. Chegarão em seguida os sacerdotes, filhos de Levi, os quais o Senhor teu Deus escolheu para ministros a fim de abençoarem em nome do Senhor e, por sua palavra, decidirem qualquer litígio ou lesão corporal. Todos os anciãos da cidade mais próxima do cadáver lavarão as mãos sobre a novilha cuja nuca quebraram no vale, recitando as palavras: Nossas mãos não derramaram este sangue nem o viram nossos olhos. Sê propício com teu povo Israel que resgataste, ó Senhor, e não o culpes pelo sangue derramado, e o homicídio lhe será perdoado. Assim eliminarás de teu meio a culpa de homicídio, por teres feito o que é reto aos olhos do Senhor. Obrigado por assistir. Fim do livro Deuteronômio, páginas 26 a 30.